Amém. Meus amados irmãos, as classes do dia de hoje, desta manhã de Escola Bíblica Dominical, começando pela classe de 2 a 3 anos, o tema desse trimestre é Descobrindo os 5 Sentidos. Que linda, uma revista maravilhosa. E a aula de hoje é Deus fez os meus ouvidinhos. Professoras, irmãs Flávia e irmã Vera. Classe 4 a 5 anos, aprendendo a não ter medo. E a aula é Sem Medo de Ajudar. As professoras são Diaconisa Kelly e irmã Stephanie. Classe 6 a 8 anos, Histórias do Antigo Testamento. A aula de hoje, Um Muro no Chão. Amém. Professora Diaconisa Juliana. Classe 9 a 11 anos, O que a Bíblia ensina? É um verdadeiro livro de teologia que as crianças lá de 9 a 11 anos estão estudando de acordo com a sua faixa etária. E a aula de hoje é O que a Bíblia ensina sobre a Trindade. Estudarão sobre a doutrina da Santíssima Trindade. E a professora do dia é a diaconisa irmã Tamires. Adolescentes estudam cartas paulinas. E a aula de hoje é Vivendo em União. Professora nossa diaconisa, irmã Rejane. Entre os jovens, estudam a monarquia em Israel. E a aula do dia é Davi, um homem segundo o coração de Deus. O professor é o irmão Igor. E entre os adultos, a igreja e o Espírito Santo. A aula de hoje, Ação do Espírito Santo antes de Pentecostes. Ele agiu só em Pentecostes ou a partir de Pentecostes? Estudaremos no dia de hoje. O professor é o amado irmão presbítero Daniel. Na turma do discipulado, a aula é Conheça o seu Salvador.
Nesta aula ministrarão professores presbítero Eriton e presbítero Nilson. Amém. Receberemos agora o irmão presbítero Clênio para falar sobre o momento da Bíblia. E hoje será um momento da Bíblia um pouco diferente. Será um momento da Bíblia sobre geografia bíblica. Existe um teólogo que diz que ao estudar a Bíblia é como se entrássemos num país estranho. E de fato é, mas quando nos familiarizamos com as histórias, com os personagens, com a geografia, esse país deixa de ser estranho e passa a ser um país familiar. É como se nós estivéssemos lá. Então, sim, a geografia bíblica pode nos auxiliar no entendimento das Escrituras Sagradas. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Eu recebi nesta manhã uma missão difícil, que é falar sobre geografia bíblica dentro de apenas 3 minutos. Então, como o tema é muito rico, é muito conteúdo e muita informação, nós vamos fazer apenas uma breve introdução sobre o assunto. Gostaria de pedir à equipe para colocar aqui um slide que nós trouxemos. O tema é geografia bíblica. Então, o que é geografia bíblica? A primeira pergunta. A geografia bíblica, ela é parte da geografia geral, que estuda as terras e os povos bíblicos e conduz a história bíblica. Ela vai auxiliar e dar mais suporte para o estudante da Bíblia Sagrada, para ele entender melhor os assuntos, os textos bíblicos, porque ela vai situar os acontecimentos no tempo e no espaço em que ocorreram. A geografia geral, ela estuda a superfície da Terra. A geografia é a ciência descritiva da Terra, do planeta Terra como um todo. E a geografia bíblica, ela faz parte dessa geografia geral e ela vai estudar e identificar as terras onde aconteceram, a história bíblica. Pode passar, irmão. Aqui nós temos um mapa, aquela parte em vermelho ali é a Europa. Pode passar mais um. O próximo. Pode passar o próximo. Ali nós temos um mapa de Israel. Esse mapa é o mapa atual, é a configuração atual do Estado de Israel. E o Estado de Israel, atualmente, ele tem uma área muito pequena, uma área muito restrita. Para os irmãos terem noção do quão pequeno é o Estado de Israel atualmente, se nós pegarmos a área do Brasil e dividirmos pela área de Israel, dá 386 estados de Israel dentro do Brasil. O Estado de Israel é uma área muito pequena atualmente. Porém, futuramente, no milênio de Cristo, quando Jesus vier reinar na terra, juntamente com a igreja, a nação de Israel ocupará a área total que Deus prometeu para Abraão e para a sua descendência. Então, é claro que no milênio de Cristo, essa área será expandida. E Israel, ele vai ter toda a área que Deus prometeu para Abraão. Irmãos, qual é a importância da geografia bíblica? É de muita importância para ajudar os estudantes na compreensão dos textos bíblicos, Então, se nós formos analisar todas as informações que a geografia bíblica ela nos coloca à disposição, vai facilitar muito a compreensão dos textos bíblicos. Irmãos, ainda tem muita coisa para falar, mas o tempo já se esgotou, Eu vou pedir só para passar os slides aí rapidamente para nós encerrarmos. E ali nós temos uma vista panorâmica do Rio Jordão, próximo. Uma vista panorâmica ali do deserto, onde houve a tentação de Jesus. Pode passar. O deserto judeu também. Outra vista panorâmica, pode passar, irmão. Também do deserto de Judá. E ali começam algumas definições, mas hoje nós não teremos tempo. Em uma próxima oportunidade, nós estaremos adentrando nesse assunto tão rico e tão importante para o estudo da Bíblia. Eu agradeço a oportunidade, Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.
Igreja, vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor. O hino que vamos louvar chama Alfa e Ômega. Alfa, início, Ômega, fim. Somente Deus é o iniciador, o criador, o soberano de todas as coisas. E Ômega, consumador. Aleluia. Às vezes passamos por momentos que pensamos, Senhor, está acontecendo mesmo comigo? Mas é permissão do Senhor, até os momentos ruins. E devemos agradecer e louvar a Ele. Iremos fazer agora, nessa manhã, louvar esse hino, agradecendo ao Senhor por tudo, porque Ele sim é perfeito. O Senhor é majestoso. Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Aleluia. Como tu, soberano e fiel.
pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu justifico a saída do pastor Neto agora por um motivo de força maior e passo a palavra para quem de direito, presbítero Daniel. A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Podem tomar suas assentos, por gentileza. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede mais uma vez estarmos aqui na sua casa, lugar onde nós podemos louvar e adorar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Quero também louvar a Deus pela vida da nossa pastora, a pastora Camila, presbítero Kleber Maia, que confiou a nós essa oportunidade. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém? Hoje nós vamos tratar a lição de número 3, que traz por título a ação do Espírito Santo antes do dia de Pentecoste. Antes de nós falarmos da pessoa do Espírito Santo, nós vamos tratar e abordar a natureza do Espírito Santo, porque nós não podemos falar de algo ao qual nós não conhecemos. Eu quero dizer que nós precisamos ter base, ter conhecimento a respeito da natureza do Espírito Santo, da natureza do homem. Amém? Não sei se os irmãos conseguiram colocar ali a apresentação. Amém. Deus abençoe. Por gentileza, volta na apresentação de número 1. Isso. Antes de nós falarmos propriamente da lição, nós vamos aqui abordar, de uma forma a contrariar um pouco a norma de apresentação de slides, mas para construirmos um pensamento já de onde nós estamos vindo, para onde nós estamos indo, eu preparei essa apresentação como fonte de estudo, para que os irmãos tenham a ciência de onde nós buscamos essa fonte, de onde nós buscamos esse conhecimento. O primeiro livro que eu usei como base para preparar essa aula de hoje foi a Bíblia de Estudo Pentecostal, né, que vem bem a calhar com a lição. É a edição Almeida, revista e corrigida, foi comercializada e editada pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Também usamos a lição do 4º trimestre, que traz por título A Igreja e o Espírito Santo,
produzida pela editora Betel. E tem também 2 livros que nós adquirimos aqui na nossa livraria, que vão tratar especificamente da pessoa do Espírito Santo. E eu não vou nem mencionar, fica na apresentação para os irmãos que tiverem interesse de aprofundar mais um assunto. Mas tem um livro que eu quero aqui com os irmãos falar dele. E se eu puder aconselhar você que é professor de escola bíblica dominical, você que é líder de departamento, você que tem ministrado a palavra do Senhor, leia, estude esse livro. É a declaração de fé das Assembleias de Deus. O que eu usei em questão aqui foi também da CPAD. Para os irmãos terem uma noção de quem é a CPAD, o Ministério do Belém, das Assembleias de Deus, o Ministério do Belém, a sede, quando você atravessa a rua, você já sai dentro do pavimento, do prédio da editora CPAD. É uma editora que nasceu, cresceu dentro da Assembleia de Deus. Lá, nas suas operações, nós temos pastores, professores, teólogos, e são uma empresa, uma editora de grande valia, de grande aceitação no mundo evangélico. Por gentileza, pode passar o próximo slide. Falando agora já a respeito da natureza do Espírito Santo. É muito comum, irmãos, talvez não aqui na nossa igreja, porque nós temos um pastor que se preocupa com o ensino, com o estudo da palavra de Deus. Nós temos aqui um núcleo de teologia nas dependências da nossa igreja. Nós temos aqui vários professores de escola dominical que são verdadeiros doutores em teologia, homens e mulheres que se dedicam ao estudo. E temos também aqueles que talvez não cursaram uma faculdade, mas conhecem a Bíblia de capa a capa. E nós também temos aqueles recém-chegados, recém-conversos, que ainda precisam alcançar o conhecimento, que ainda precisam ter as bases. Então vai parecer que talvez nesta manhã eu esteja chovendo no molhado para algumas pessoas, mas nós precisamos atender todo o público, tanto os mais preparados quanto aqueles que ainda estão gatinhando na fé. E pode ter alguém que tenha dúvida quanto à natureza do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. É comum a gente ver pessoas que pensam diferente de nós, do nosso credo, daquilo que nós professamos, daquilo que nós refutamos. E nós, em uma escola bíblica dominical, precisamos ter em mente assuntos como esses, que um dia em uma abordagem nós não venhamos ser vencidos com a ideia de alguém que esteja vendendo uma ideia, um pensamento diferente do nosso. E a pessoa do Espírito Santo, ele é consubstancial com o Pai, ou seja, ele tem a mesma natureza, a mesma substância, a mesma essência. Se você olhar de cima, você vai ver o Espírito Santo, o Pai e o Filho na mesma natureza. Ele também é coexistente com o Pai, ou seja, ele existe simultaneamente com o Pai. Não dá para dissecar, não dá para dizer que o Espírito Santo começou a atuar a partir de tal dia e antes disso era só o Pai e o Filho. Ele também é coeterno com o Pai, ou seja, da mesma forma que o Pai e o Filho são eternos, são coexistentes, existem durante todo o tempo e vão continuar existindo, assim também é a pessoa do Espírito Santo. E ele também é coigual ao Pai, tem a mesma qualidade, condição e estatuto. Todos os atributos comunicáveis e incomunicáveis do Pai e do Filho, o Espírito Santo também detém. Pode passar o próximo slide, por gentileza. O Espírito Santo é Deus e possui a mesma essência do Deus Pai e do Deus Filho. Ele é a terceira pessoa da Trindade e foi enviado ao mundo pelo Pai e pelo Filho. Ele é o Espírito que provém de Deus. Bom, Daniel, dê para nós, por gentileza, uma base bíblica. Existem várias, centenas, mas devido ao tempo eu quero usar apenas uma. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 12, vai dizer assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Pode passar o próximo, por gentileza. Eu quero, nesse momento agora, tratar algo a respeito da natureza do homem. Nós precisamos ter em mente
quem somos nós? Como nós fomos criados? Porque há pelo menos duas vertentes teológicas de grande expressão dentro da igreja do povo de Deus. Não é no mundo, é na igreja. E uma vai defender que o homem tem uma natureza e outra vai defender que o homem tem uma natureza diferente. E nós precisamos ter isso em mente, por isso que eu fiz a menção da declaração de fé das Assembleias de Deus. Porque nós podemos, sem intenção alguma, sem maldade, um dia pegar esse microfone e proferir uma heresia, dar base para uma seita por falta de conhecimento. A palavra do Senhor vai dizer que o povo de Deus foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Qual povo foi destruído? O povo de Deus. Porque lhes faltou o quê? Conhecimento. De quê? De Bíblia. Então, tem pelo menos duas vertentes teológicas. A primeira é a tricotomia, que vai defender que nós somos tricotômicos, ou seja, somos feitos de corpo, alma e espírito. E isso é o que nós professamos e aceitamos. Que fique registrado aqui nesta manhã, que isso é o que nós pregamos, que nós vivemos e aceitamos. Amém? E tem a segunda vertente teológica de grande expressão. Não vai ser difícil alguns dos irmãos verem isso em uma igreja evangélica, que diz que nós somos dicotômicos, que somos feitos apenas de corpo e alma ou corpo e espírito, não tendo como a tricotomia. Eu quero deixar nessa manhã uma base para a igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E todo o vosso espírito, alma e corpo. Amém? Só peço aos irmãos que passem, por gentileza, o próximo slide. O próximo, por gentileza. Nós entramos agora na lição de fato. Eu quero dizer para os irmãos que já podem remover a apresentação. Vamos seguir agora só com a revista, para podermos ganhar tempo. A lição de hoje, como já foi falado, a lição de número 3. A primeira lição, nós tivemos aqui o nosso superintendente, o presbítero Kleber Maia, com muita maestria, com muita propriedade, apresentou o tema As Raízes do Pentecostalismo no Brasil. Falou de eventos, de momentos, de um grande reavivamento pentecostal no Brasil. E tivemos depois, na lição de número 2, o presbítero Clênio, que com muita maestria também, com muita profundidade, falou a respeito da promessa do Espírito Santo. E hoje nós falaremos da lição de número 3. Fica até difícil, né? O presbítero Kleber Maia, superintendente com a Bíblia Dominical, aluno de teologia, trouxe uma lição abençoada. Depois, o presbítero Clênio, um dos pilares do nosso núcleo teológico da ETAD, juntamente com a missionária irmã Ângela, o pastor Marcelo, homens realmente dedicados ao ensino da palavra do Senhor. E hoje nós estaremos aqui abordando esta lição de número 3 com a graça e com a capacitação do Espírito Santo. Amém? O título da lição é a ação do Espírito Santo antes do Pentecoste. Textual: envia o teu Espírito e são criados assim, renovas a face da terra. Salmo 104, verso 30. Verdade aplicada: o mesmo Espírito de Deus que está atuante desde a criação e ungiu Jesus Cristo, está conosco para nos ajudar em todo o tempo. Objetivos da lição: apresentar a participação do Espírito Santo na criação, falar que o Espírito Santo sempre agiu no Antigo Testamento e expor a presença do Espírito Santo no ministério de Jesus. Então, no tópico 1, meus irmãos, entrando agora no tópico 1, nós precisamos deixar claro hoje, vender a ideia, comprovar para os irmãos que o Espírito Santo ele sempre atuou desde a criação. Não pode ficar para nós aqui nesta manhã dúvida alguma quanto à aplicação, atuação
a operação do Espírito Santo. Foi falado nas lições anteriores a respeito do dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste é uma festa que é comemorada até hoje. Se não me engano, é a segunda festa do calendário judaico. Ela se dá após 50 dias, depois da Páscoa. Daí então se dá o nome de Pentecostes. E foi exatamente nesse momento, nessa festa, que o Espírito Santo desce ali no tabernáculo. E aqueles irmãos, aproximadamente 120 irmãos, são cheios do Espírito Santo. E a história vai nos contar que após essa unção, essa graça, essa capacitação, se deu início então agora a uma nova aliança. Agora eles podem então prosseguir para cumprir com o mandamento, com a ordenança. E não pode ficar para nós dúvida alguma quanto à ação, à operação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Gênesis 1, versículo 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui já é uma base, uma forma de provarmos a ação do Espírito Santo. Eu peço aos irmãos que não me levem a mal, eu estou usando aqui algumas folhas. Nós não temos um iPad, um tablet, mas é bom também que não acaba a bateria, né? A folha é só virando e usando. Amém? O tópico 1.1, a ação do Espírito Santo na criação. A Bíblia apresenta quase que imediatamente o Espírito Santo de Deus no livro de Gênesis. Na realidade, a Bíblia atribui toda a obra da criação de forma absoluta a todos os membros da Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui, como eu mencionei no início, aqui naquela parte dos slides, que a pessoa do Espírito Santo, ela é a terceira pessoa da Trindade e tem os atributos, também atua da mesma forma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso precisa ficar bem claro, porque se nós compreendemos que o Espírito Santo também é Deus e também é o Filho, é o Pai e o Filho, se o Pai está agindo, atuando, desenvolvendo a criação, o Espírito Santo também está. Então, por isso, a necessidade de aprofundarmos na natureza do Espírito Santo. E esse período, irmãos, só da criação até o período do nascimento de Jesus, do nascimento de Cristo, ele vai compreender aproximadamente aí um hiato de tempo de aproximadamente 4.004 anos, que teve aí esse intervalo do momento ali da criação até o nascimento de Cristo, salvo aí um erro de calendário, tá, que pode chegar aí até a 5 anos de diferença, para mais ou para menos. Então nós não podemos precisar uma data precisa, nós fazemos uma aproximação. Então se compreende que o período aí da criação até o nascimento de Cristo teve aproximadamente 4.004 anos. Amém? No tópico 1.2, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Aqui eu quero ressaltar para os irmãos que a terra ainda era informe, não era apta para ocupação, moradia do homem. E ela ainda, como diz o texto, era sem forma e vazia, e o Espírito Santo se movia. E talvez pode soar assim, um tom vazio, que o Espírito Santo vagava e se movia, mas eu quero dizer para a igreja que tudo que aconteceu na criação teve a participação direta do Espírito Santo. O salmista vai dizer assim: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Aqui é mais uma base para nós compreendermos que de fato o Espírito Santo atuou em todo o período da criação. O Espírito Santo, portanto, está ligado tanto à criação como também com a providência de Deus. Não se pode conceber a ideia que o Espírito Santo esteja atuando só no momento da criação, mas ele atuou tanto na criação quanto na providência de todas as coisas. Amém? O tópico 1.3, o Espírito e seu poder criador. No Antigo Testamento não encontramos com frequência o termo Espírito Santo, diferentemente do texto do Novo Testamento, mas é bem verdade que o Espírito Santo já operava e se manifestava em toda a história da Bíblia. O presbítero Clênio, na aula passada, ele fez uma observação muito importante. Ele vai dizer a respeito da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. É de fato, irmãos, compreensível que
o Espírito Santo teve uma ênfase maior, foi mais mencionado, depois da descida do dia de Pentecostes. Isso é fato, não podemos refutar isso. Mas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ele se movia através das pessoas de uma forma diferente. Quando o homem peca ali no Éden, fora criado entre corpo, alma e espírito, agora o homem peca e perde a comunhão com Deus. Aquele acesso que o homem tinha de falar com Deus face a face, agora é perdido. E Deus agora, quando quer falar com o homem, com a nação, ele usa um profeta. Nós vamos falar disso mais à frente. E depois, entrando naquilo que o irmão Clênio ministrou na aula passada, o Espírito Santo se retirava da pessoa. Ele vinha, entregava aquela mensagem, usava aquele servo, aquele homem, e agora então ele se retirava. Nós vivemos uma dispensação diferente. Hoje nós podemos ser alcançados, ser cheios do Espírito Santo. É bem verdade que há uma preparação, é preciso consagrar, jejuar, buscar a Deus, ter um momento de intimidade com Deus para alcançar o Espírito Santo. E podemos ser cheios, basta você querer. Mas aqui, nesse momento ao qual nós estamos abordando, não era assim. Você poderia querer, poderia fazer, mas o Espírito Santo não se apoderava de você. A Bíblia vai dizer que teve momentos especiais que o Espírito Santo se apoderou de alguém no Antigo Testamento e operou uma obra através daquela vida. E hoje nós temos a oportunidade, a graça de ter o Espírito Santo conosco todos os dias, em todos os momentos. Eu quero deixar apenas mais uma passagem do livro de Jó, para dar base para o tópico 1.3. Livro de Jó 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Aqui mais uma base, mais uma confirmação daquilo que o Senhor operou através do seu Espírito. Agora o tópico 2 é o Espírito quem capacita o homem. No Antigo Testamento, uma das atribuições do Espírito Santo era capacitar e habilitar pessoas a realizar certas atividades como reis, artífices, sacerdotes, profetas e juízes. Aqui, irmãos, vai entrar, essa lição ela é feita muito bem elaborada. Quem de fato produz essa lição tem muito conhecimento, e ela é feita de uma forma progressiva, que o tópico 2 concretiza e dá base para o tópico 1, e o tópico 3 também concretiza as informações e dá base para o tópico 2. E todas as lições, às vezes você pode pensar, mas ela ficou meio fora de posicionamento. Dia de Pentecostes, a lição de número 2 vai falar do avivamento, a de número 1 vai falar do pentecostalismo no Brasil. Poderíamos começar direto na lição 3, mas tudo isso tem uma ideia, tem um pensamento, e ele vai se construindo, vai se concretizando ao longo da lição. Um exemplo que eu quero trazer para os irmãos foi de Sansão. O Espírito quem capacita o homem. No livro de Juízes, capítulo 15, versículo 14, você vai ver que Sansão ali diz que o seu ponto fraco seria ser amarrado com a corda específica da época. E quando ele vai a Leí, os filisteus vêm ao seu encontro, jubilando, cantando. E a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou possantemente de Sansão. E aquelas cordas que eram inconcebíveis ser rompidas pela mão do homem, elas agora rompem como se fossem fios de linho que estavam sendo queimados, sem nenhuma resistência. E aqui eu quero já trazer para os dias de hoje, os dias atuais. Essa lição ela é extremamente atualizada, uma lição muito bem pensada para os nossos dias. Irmãos, tudo na casa de Deus, tudo na obra do Senhor tem que ter Espírito Santo. Se você for ser um diácono que vai ajudar os irmãos ali a manobrarem os veículos no estacionamento, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Não pense que você pode fazer qualquer atividade na obra do Senhor sem o Espírito Santo. Porque se lá houver um desentendimento, começar ali se instalar uma discussão, se você estiver cheio do Espírito Santo,
você consegue apaziguar. Mas se você estiver vazio, meus irmãos, tem uma chance muito grande de você jogar gasolina no fogo. Eu digo para os irmãos que quando eu estava preparando essa lição, o Espírito Santo falou comigo. E há muito que a gente precisa mudar e melhorar. Eu quero dizer para os irmãos que é extremamente necessário. Não dá para fazermos nada na casa do Senhor sem estar cheios, sem termos o Espírito Santo. Talvez alguém vai pensar que estar cheio do Espírito Santo é ter uma boa eloquência, é falar de forma rápida, trazer um avivamento para a igreja, trazer um envolvimento, e isso é bom, nós gostamos disso, né? Um pregador eloquente, nós gostamos disso. Mas muitas das vezes o Espírito Santo não está nisso. Alguém vai pensar que fazer uma oração bonita, com palavras bem arranjadas, alguém pode achar que o Espírito Santo está nisso. Quem sabe falar em línguas durante um período longo, isso tudo são evidências que fazem parte. Mas o Espírito Santo, ele vai além disso. O Espírito Santo, ele é mais do que isso. Quantas vezes nós vimos testemunho de uma irmã sem afinação, sem conhecimento musical, louvando um hino aqui na igreja. E passa um desviado lá na rua e ele ouve aquele hino. E ele vem chorando e aceita Jesus novamente, reconcilia. Aí eu quero dizer para os irmãos, é bom estudar música, sim. Nós estamos numa igreja que tem toda uma estrutura, toda uma engenharia de acústica, de audiovisual, isso é bom, sim. Nós somos o povo de Deus, temos que ter o melhor da terra. Mas às vezes o Espírito Santo está atuando em coisas que nós não estamos vendo. E nós precisamos ter essa concepção. Nós estivemos ali na igreja Adeia Anguera, na sexta-feira, nós falamos algo a esse respeito. Eu quero aqui de antemão pedir aos irmãos, orem, intercedam a Deus em favor da vida daquele casal que está ali, pastor Lucas, pastor Ana Cristina. Aqueles irmãos têm um amor por aquela congregação. É expressivo, você vê, eu cheguei ali um pouquinho mais cedo, a gente foi juntamente com o presbítero Eric, com o irmão Flávio, nós chegamos ali por volta de 7h10 da noite. A irmã Cristina organizando uns detalhes ali no vaso, um arranjo, conferindo os banheiros, o irmão Lucas passando um hino com os irmãos. Isso, irmãos, é coisa que talvez o pastor Neto não esteja vendo. Talvez não esteja dando um grande ibope. Talvez seja uma obra de bastidores, mas é algo que Deus está operando grandemente ali. Quando acabou o culto, nós vimos alguns irmãos ali conversando com a nossa pessoa, com o pastor Lucas. A gente viu ali um agir, um mover de Deus naquela cidade. O irmão Lucas brinca que antigamente era 1.000 eleitores, mas agora é 1.004, né? Que tem ele, a irmã Cristina e os 2 meninos. E eles têm um grande amor e são carentes das nossas orações. Nós precisamos sempre interceder a favor desses irmãos que estão dirigindo congregações. Amém? No tópico 2.1, a ação do Espírito Santo na vida dos artesãos. Aqui é uma temática que eu quero trabalhar com os irmãos também nos dias atuais. Deus estabelece agora como será construído, como será feito o tabernáculo. Os utensílios, a forma, o material, tudo posicionamento. E Deus então traz uma informação muito técnica e específica. Isso aqui precisa nos ensinar. Deus chama 2 homens, Bezalel da tribo de Judá e Aholiabe da tribo de Dan. A lição aqui, irmãos, vai trazer Bezalel, só a título de informação aqui, Bezalel, com 2 letras E e depois o L no final. Mas na Bíblia e nos livros a qual eu estudei, está Bezalel da forma que se lê mesmo, tá? Com apenas uma letra E e um L. Talvez a tradução ficaria Bezaliel ou Bezalil. Eu não tenho informação para passar para os irmãos, mas eu vi aqui essa diferença. E Deus chama agora esses 2 homens. A história vai dizer, a história aí extra-bíblica, que esse Bezalel foi da família daqueles que construíram o bezerro de ouro. Eu não tenho base bíblica para tal, mas uma história que nós estávamos estudando tratava assim, que agora Deus concede a essa família a oportunidade de trabalhar novamente como uma forma de perdão e executarem agora a construção do tabernáculo.
E esses homens já eram artesãos. A história vai dizer que eles já trabalhavam com esse tipo de material. Não era nada novo, a não ser as especificações. E muitas das vezes nós queremos, irmãos, fazer algo porque nós temos um conhecimento. Nós queremos, quem sabe, fazer algo na casa de Deus com o nosso conhecimento. Nós queremos chegar aqui e executar algo que nós executamos lá fora e deu certo. Nós temos irmãos aqui que são empresários e têm estratégia, artimanhas de como trabalhar em equipe, como extrair do colaborador, da equipe, um bom resultado. E eu quero dizer para os irmãos que na casa de Deus não funciona assim. Aqui, Deus usa sim aquilo que nós temos de conhecimento, isso é bom. Quanto mais conhecimento, melhor, irmão, isso é bom. Mas Deus não usa você, não usa eu, porque nós temos um conhecimento. Deus nos usa porque Ele quer usar. A obra sempre foi, sempre será dEle. É para Ele e por Ele. Então, aquilo que nós temos, irmãos, para oferecer é nada diante de Deus. Mas através do intermédio do Espírito Santo, sim. Aí Deus nos enche, nos capacita. Eu sou aluno da ETAD Teologia, nós cursamos por um bom período a FATAD, hoje cursamos Teologia na ETAD. Temos nos aplicado, temos buscado na Bíblia e outros livros extra-bíblicos o conhecimento, e isso é necessário, isso é bom. Mas para que haja uma ação eficaz, para que a palavra alcance os corações, é só por intermédio do Espírito Santo. Se você pegar o microfone aqui vazio, você pode pular, pode gritar, pode chorar, pode até ter uma estratégia de emoções para atingir emoções, sentimentos nas pessoas. Mas quando sair dali para fora, aquela pessoa que talvez chorou aqui, se emocionou, não vai ter mudança nenhuma. Porque a mudança, quem faz o homem reconhecer o pecado, quem faz o homem conhecer e reconhecer a sua vida pecaminosa diante de Deus, é o Espírito Santo. Quando Deus decide dar uma segunda chance para o homem, Deus agora cria um projeto. Deus arquiteta, elabora um projeto da salvação. E vem Cristo, seu Filho, e executa. Mas se parasse por aqui, a porta seria aberta. Amém. Não tínhamos o direito, estávamos destituídos da glória de Deus, mas agora temos o direito. Mas se parasse por aqui, ainda não seria completa. Porque é uma coisa a gente ter o acesso à porta, outra coisa é a gente querer entrar naquela porta. E quem convence um homem do pecado, deixar o mundo de lado e vir para a igreja, é o Espírito Santo. Então, o projeto de salvação ele é muito lindo, ele é muito bem elaborado. Deus cria, o seu Filho executa, mas quem convence, quem atua no homem é o Espírito Santo. Amém? Êxodo 31, no versículo 3, diz assim: e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo artifício. Meus irmãos, eu me envolvi uma vez quando eu ainda trabalhava na área industrial. A gente sempre estava ali à frente de equipe, muito comum, fora de hora, final de semana, liderando uma equipe. E aqueles liderados tinham a nossa pessoa como uma pessoa experiente. A palavra final partia de nós ali. E teve momentos de eu não saber o que fazer. Teve momentos de eu ter medo. Talvez um pensamento meu errado poderia causar um grande acidente e a gente ter ali uma fatalidade. E teve momentos de eu falar com Deus: Senhor, eu estudei a minha profissão. Eu sou um profissional aplicado. Eu tenho o conhecimento. Mas parece que eu não sei o que fazer. Não me deixa tomar uma atitude errada aqui agora e machucar um companheiro de trabalho meu. Não me deixa tomar uma decisão aqui e desencadear uma perda de produção inimaginável. Me ajuda. Se não for para fazer, meu Deus, que o Senhor possa agir aqui e paralisar essa atividade. Mas se for para ser executado, que seja de forma correta. E eu não tenho conhecimento. Eu não tenho para quem perguntar. Porque se houvesse alguém na equipe que tivesse o conhecimento, ficaria fácil. Eu nunca tive dificuldade de perguntar para alguém que fosse talvez
um companheiro de trabalho meu. E agora eu preciso tomar uma decisão. E o Espírito Santo me fazia, às vezes, olhar algo que eu não estava vendo. Algo que eu não estava compreendendo. E você pode pensar, mas o Espírito Santo, uma atividade de trabalho lá na indústria, isso não parece que não... E aqui, na lição, nós vamos tratar disso. Deus enche agora esses artesãos do seu espírito e de sabedoria e de entendimento nas coisas da terra, irmãos. Eles construíram materiais aqui com base no ouro, prata, madeira. Não foi nada espiritual. Orou e apareceu o móvel pronto ali, não, irmãos. Eles executaram. E muitas das vezes nós achamos que o Espírito Santo é secundário, que nós não precisamos dele. Para mim preparar essa lição aqui, a gente usou muitos livros, sim, montamos uma apresentação, temos aqui algumas anotações, mas isso por si só não basta, irmãos. Se não for o Espírito Santo capacitando, nós aqui vazios não fazemos nada. Eu fico olhando irmãos que chegaram na igreja esses dias, que nem crente não eram, e Deus usa de uma forma aqui em cima aqui, que só pode ser Deus, não tem como conceber uma outra ideia. Irmãos que chegaram agora cheios de problemas, uma vida pecaminosa, tudo torto, tudo errado, e através da ação do Espírito Santo deixaram tudo de lado e hoje estão aqui. E Deus usa de uma forma que alguém pensa, nossa, parece que ele nasceu no lar evangélico, mas é o Espírito Santo. E nós precisamos andar em todo o tempo cheio do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não for conosco, irmãos, que nós nem saímos de casa, fiquemos em casa. Ezequiel 2.2, e entrou em mim o Espírito Santo, quando falava comigo, me pôs em pé e ouvi o que falava. Em toda a Bíblia nós vamos ver exemplos de Gênesis e Apocalipse, Deus capacitando homens. Olhem para a vida do apóstolo Paulo. Eu quero aqui resumir em rápidas palavras, o tempo já se vai. O apóstolo Paulo foi um homem instruído, um homem que era preparado. E quando ele é chamado para fazer a obra de Deus, vai dizer que em uma congregação, os irmãos expulsaram da congregação porque procuravam matá-lo. Os irmãos, vamos descer ele aqui, ele vai embora. A Bíblia vai dizer que depois que o apóstolo Paulo saiu, a igreja crescia, se multiplicava. E alguém vai dizer, mas o apóstolo Paulo é o apóstolo Paulo. Mas aqui, irmãos, ele ainda não estava pronto. Alguém vai pensar, o apóstolo Paulo, naquele episódio que ele ficou cego, dali ele já saiu um pregador nato. Não, irmãos, teve um processo. Foi muitos anos no anonimato, Deus tratando e ensinando. E quem foi o apóstolo Paulo? Quem foi ele para nós, irmãos? Quanto que ele nos ensinou, nos deixou de exemplo? E alguém vai pensar que é simples. Peça uma oportunidade, subo num púlpito, pega o microfone. Não, irmãos. Tem um preparo. Tem um preço a ser pago. Eu estava conversando com o pastor Lucas, ali em Anguera, ele falou que vai ter um evento para buscar o Espírito Santo, e o ministrante é o pastor Antero. Eu falei, então, acabou. Não precisa de mais nada. Um dia, a missionária Anja, na nossa aula de teologia, ela disse que viu por várias vezes o pastor Antero passar o dia no quarto, em jejum, consagração e oração. E está aí o resultado, irmãos. Não pense em você que é de qualquer maneira. Precisamos ter esse entendimento. Se vai tocar, se vai louvar, se vai ser um diácono, que seja cheio do Espírito Santo. Porque quando nós estamos vazios de nós e cheio do Espírito Santo, não tem erro. Mas se tivermos cheio de nós, não sobra espaço para o Espírito Santo. Aí a chance de dar errado é muito grande. Amém? Tópico 3, o Espírito Santo nos Evangelhos. O período anterior ao Espírito Santo, no dia de Pentecostes, é caracterizado por um amplo esfriamento espiritual. O presbítero Kleber Maia falou com muita propriedade a respeito do avivamento da Rua Azusa. Mas vinha-se um grande esfriamento. A gente não pode conceber a ideia que o Espírito Santo parou ali no dia de Pentecostes,
quando chegou aqui no Brasil, já não tinha mais esse mover, esse agir. E aqueles irmãos ali da Rua Azul entenderam. Precisamos buscar. Precisamos ter esse Espírito Santo. E Deus traz novamente um avivamento lá, e depois em outros lugares do Brasil, do mundo. E hoje nós vivemos no Brasil aqui um movimento de avivamento. Se você for olhar para a Europa e outros países que foram celeiros de grandes avivamentos, hoje não se vê nem mais igreja evangélica. As portas se fecharam. E nós aqui no Brasil estamos vivendo um momento ímpar. Temos uma igreja como essa, repleta na Escola Bíblica Dominical, para falarmos de Espírito Santo. Tem que ser um momento ímpar. E quando chega ali nos evangelhos, há um esfriamento. Mateus capítulo 23, versículo 27 vai dizer assim: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Isso aqui, meus irmãos, é muito profundo. Essa passagem do evangelista Mateus não estava se direcionando a palavra a pessoas lá do mundo, estava direcionando aqueles que eram frente na igreja. Estava falando com escribas, fariseus, aqueles que demonstravam por fora até uma certa espiritualidade. Gostavam de orar em voz alta, gostavam de mostrar ali as suas ofertas, suas esmolas, gostavam de distorcer a lei de forma a aprisionar aqueles outros irmãos da igreja, que só eles detinham ali um conhecimento, uma santidade. E quando Cristo vem agora no seu ministério, Ele traz à tona que não é por aí. Não é apenas ser religioso, ter uma prática aqui na frente dos outros, dos demais, que parece ser um crente aprovado. Mas no íntimo, na alma, precisa ter o pensamento que nós não somos nada. Porque quando nós pensamos assim, o Espírito Santo vai tendo condições de atuar. Ele vai acessando e vai nos enchendo para conseguirmos continuar a caminhada. Eu estou no culto aqui, eu vejo uns irmãos cheios do Espírito Santo. O irmão fala em línguas, o irmão, e quando eu vou olhar ele lá fora, condiz com o que ele é aqui dentro. O testemunho dele, talvez no trabalho dele, na escola, condiz com o que ele é aqui dentro. Então faz sentido. Agora pare para pensar vocês, o irmão vem aqui, pula, chora, grita, e chega lá de fora, mas esse irmão aí não bate. Não é o que eu vejo lá dentro. Vai negociar, ele dá prejuízo. Ele vai vender algo, ele esconde um defeito. Ele vai comprar, ele cumprindo uma data, um prazo, já sabendo que ele não vai cumprir. E quando se procura ele... Um dia, eu não tinha condições de pagar o aluguel ali do galpão que nós alugamos. Vai daqui, vai dali, chegou a data. 3 dias antes eu falei, mas vamos lá falar com o proprietário. Cheguei lá e esse mês não consigo. Se eu pagar aluguel, não como. Não é crente, não serve a Deus, nunca vi ele em uma igreja. Isso para mim, pode ficar em paz. O dia que der para pagar, você paga. Eu não vejo nenhum problema nisso. E um dia, um fornecedor, nós ligamos, olha, vai vencer um boleto tal dia, eu não tenho condições de pagar. Falou para mim assim, nunca me viu, nós conversa por telefone. Daniel, enquanto eu estiver aqui, você pode comprar a loja inteira. Porque pessoas como você aqui, está escasso. Às vezes, tem condições, não paga, some. Eu vejo você ligar aqui com antecedência e dizer que vai atrasar, pode ficar em paz. O crédito continua aberto. O boleto vencido aqui não impede sua compra. E um fornecedor de Catalão, que a gente tem um grande carinho, ligou na filial em Uberlândia e pediu para cancelar um boleto.
olha, eu estou pedindo para cancelar o boleto do meu cliente para ele não pagar juros. Ele vai atrasar, eu não quero que a empresa cobre nem os juros dele. A irmã Maísa é prova disso. E eu fui lá no dia de... Antes ele não me contou essa história, mas quando eu fui pagar, depois acho que de 15 dias de atraso, Daniel, o boleto lá, falei, não tem juros, está atrasado? Não, a gente cancelou o boleto e agora você pagou e está certo. Isso, irmãos, claro que é o agir de Deus, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Tópico 3.1, Israel antes da efusão do Espírito Santo. Esse tópico vai falar a respeito de Jesus vivendo ali no seu ministério momentos que lhe causaram tristeza, que muito vale para os dias de hoje. Foi um tempo marcado pela soberba, materialismo, interesse político, legalismo e hipocrisia. Eu já quero começar a encerrar a lição aqui, não vou conseguir alcançar todos os tópicos, já no tópico 3.1. E hoje, irmãos, se tem algo que tem acabado com o povo de Deus, são essas 4 palavrinhas aqui, ó. Materialismo, interesse político, legalismo e hipocrisia. Não tem uma lição tão atual quanto essa que Jesus viveu no momento do seu ministério, que se encaixe no dia de hoje. E a Bíblia vai dizer aqui que esse contexto social, político, religioso causava uma grande confusão, porque existia naquela época irmãos também crentes, servos do Senhor, que ainda guardavam os bons costumes, que ainda guardavam aquilo que viram no passado. E esses que estavam à frente dos ministérios começaram a pensar de forma materialista. Se eu for ter retorno, eu estou dentro. Se não for ter, eu estou fora. Interesse político e legalismo são 2 palavras que, se nós fôssemos tratar só delas aqui, gastaríamos mais de horas. E no tópico 3.2, o Espírito Santo estava sobre Cristo. Vai falar desde o momento do nascimento de Jesus, ali quando ele é concebido através do Espírito Santo por Maria, vai até o batismo do Espírito Santo com Jesus ali, vem desse ano a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. E já encerrando, eu quero fazer só aqui agora a melhor parte da lição, que vai dizer assim no tópico 3.3, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está na igreja hoje. Nós precisamos compreender que mesmo em uma vida de pecado, de erros, porque nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos, e como falhamos. Voltando de Anhanguera com o presbítero Eric, ele me disse algo a respeito de escola bíblica dominical, de gestão de professores, de alinhamento, e cai naquilo que nós falamos, não é do nosso jeito, não é daquilo que nós vemos, como nós achamos que podemos proceder. Precisa ter o Espírito Santo, porque a obra não é nossa, a obra é dele, e se a obra dele tem que ser feita do jeito dele, não do nosso. E muitas das vezes nós queremos julgar pelas posses, pela aparência, pelo conhecimento, e não é assim. A obra dele, ele está vendo o íntimo, ele está vendo o profundo. Quem sou eu para estar aqui nesta manhã ministrando a aula? Somente o Espírito Santo para tocar no coração do presbítero Kleber e ele me fazer o convite. De mim mesmo eu não teria condições nenhuma. Eu quero dizer para os irmãos que naqueles dias do ministério de Jesus havia pessoas compromissadas, mesmo vivendo momentos ali de hipocrisia, momentos de materialismo dentro da igreja. Eles se conservaram puros, se conservaram com um foco na promessa de Deus. E nós precisamos, nesta manhã, sair daqui ciente que nós somos dependentes do Espírito Santo em tudo.
e que aquele mesmo Espírito que atuou ali na festa de Pentecostes, no cenáculo, naqueles 120 irmãos, hoje ele está disponível para nós, de forma aberta. Qualquer um pode ter o Espírito Santo, qualquer um pode ser usado pelo Espírito Santo. Não como na antiga aliança, que era necessário que Deus usasse apenas um profeta para falar com o povo. Hoje você pode acessar o espiritual sozinho. Eu quero, nessa oportunidade, encerrar e deixar para a igreja. Nós precisamos, mais do que nunca, nesses dias finais, do povo de Deus na face da terra, do Espírito Santo. Embora haja doenças, problemas, dificuldades de N fatores, financeiro, emocional, psicológico, doenças incuráveis, desemprego tem assolado, mas com o Espírito Santo nós vamos conseguir vencer. E se talvez nós não fomos curados aqui nesta terra, no céu não vai haver doença. Quem sabe, se nós não alcançarmos aquela casa tão sonhada aqui na terra, no céu nós teremos uma mansão. Quem sabe, se nós não conseguimos progredir aqui na vida, alcançar algo do âmbito material, lá no céu, irmãos, não vai ser necessário nada disso. Nós vamos adorar o tempo todo, o dia todo, todos os dias. E eu quero agradecer ao presbítero Kleber Maia por esta oportunidade. Peço aos irmãos o perdão por não conseguir aprofundar em cada tópico e subtópico, devido ao tema. Nós gastamos aqui, acho que uns 10 dias de estudo para chegar até aqui, mas o medo, a tremedeira, às vezes nos faz até perder o foco, mas foi tudo para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia, aleluia. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí. Glória a Deus, aleluia. Os 10 dias de estudo foram recompensados, viu, meu irmão, presbítero Daniel, Deus o abençoe. Eu saio desta manhã alimentado, cheio da presença do Espírito de Deus e com muitas anotações desta aula, como aprendi aqui, como aprendemos, como fomos enriquecidos pela palavra do Senhor. Aqui aprendemos com o professor, o Espírito Santo é consubstancial, tem a mesma natureza, coexistente e coigual ao Pai e ao Filho. E diferentemente do Antigo Testamento, quando o Espírito estava apenas para reis, profetas e sacerdotes, hoje o Espírito está acessível para você e para mim. Se vai tocar, se vai louvar, se vai receber na porta, se vai pregar, esteja cheio da presença do Espírito Santo. Seja cheio da sua maravilhosa presença. A obra é dele. E o projeto da salvação é de Deus, executado pelo Filho. Mas somos convencidos pelo Espírito Santo. Nos arrependemos do pecado e confessamos a Jesus que Jesus Cristo é o Senhor só pelo Espírito de Deus. Amém, glória a Deus. Gostaria de dizer para os irmãos que no próximo domingo, continue firmes, porque estaremos de novo com o presbítero Clênio, num Geografia Bíblica 2, foi tão curto e foi tão bom, vamos dar sequência então no Geografia Bíblica 2, e o pastor Antero não estará só apenas em Anhanguera, ministrando a lição 4 não, também estará conosco aqui, lição 4, o batismo com o Espírito Santo, evidência, propósito e resultados. A promessa do batismo continua de pé. A promessa de batismo do Espírito Santo não está só para Pentecostes, nem para Rua Azusa, nem para a primeira igreja lá em Belém do Pará. Ela está para hoje. Amém. Vamos receber a classe das crianças.
Classe 2 e 3 cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. As crianças estão estudando 5 sentidos, né? E como doces palavras está em Provérbios 20:12. O que Deus nos deu? O que Deus nos deu? Olhos! Deus nos deu olhos. Paz do Senhor, igreja. A turminha de 9 a 11 cumprimenta a igreja. Ao paz do Senhor. O Gabriel vai falar sobre o título da lição. Hoje nós aprendemos sobre a lição 3 e o título é O que a Bíblia ensina sobre a Trindade. O Lucas vai falar o texto do dia. Não, pode deixar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A Luma vai ler o resumindo. Resumindo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um único Deus. E a Isabelle vai explanar o que nós aprendemos. O Pai, Deus, cria. O Filho Jesus salva e o Espírito Santo santifica. Nós agradecemos pela oportunidade. Paz do Senhor para a igreja. Essa é a turminha de 4 às 5. Nós tivemos hoje uma aluninha especial, que é a Marcela, né, Marcela? E hoje o tema da lição foi Sem Medo Te Ajudar. O versículo-chave é: não deixem de ajudar uns aos outros, que está lá em Hebreus, capítulo 13, verso 16. O objetivo da lição foi: a criança deverá compreender que não podemos ter medo de ajudar as pessoas que precisam de nós. A historinha de hoje, nós aprendemos a história de Raabe, que deu guarida, protegeu os espias na casa dela, para que Israel pudesse conquistar ali Jerusalém. Então, ela escondeu os espias na casa dela. Como é que chamava, gente, a mulher? E ela escondeu. Aí, quando o pessoal gente, eu estou perdida. Daí, quando Israel veio para destruir as muralhas e conquistar a cidade de Jericó, eles pediram a ela que colocasse um cordãozinho. Que cor era o cordãozinho, gente? Vermelho. Que aí eles iam identificar
e iam proteger a casa de Raabe e a sua família. E foi assim que aconteceu, não foi, crianças? Sim! Isso mesmo. Então, Deus abençoe a igreja. Vamos embora? Saudamos a todos com a paz do Senhor. Essa turminha é a turminha de 6 a 8 anos. O tema de hoje, a nossa lição de número 3, um muro no chão. O objetivo da lição, as crianças aprenderam que a obediência de Deus nos torna vitoriosos em todas as batalhas. O nosso Deus, Ele é capaz de realizar milagres e maravilhas. E no trimestre passado foi trabalhado, o Mar Vermelho, quando Israel fugia dos egípcios, e abriu também. E aqui, hoje, eles puderam ver o milagre que foi quando Deus abriu o Rio Jordão para que o povo pudesse conquistar a terra prometida. Qual terra prometida que foi essa? Foi a cidade de Jericó. Porque chegando ali, Deus ordenou ao povo, as crianças puderem compreender o quanto a obediência faz parte da nossa vida cristã. E, em cima disso, eles compreenderam o que Deus disse para eles. Separe ali 7 sacerdotes que levarão com eles 7 buzinas de chifres de carneiro diante a arca. E assim eles dariam uma volta durante 7 dias da cidade de Jericó. No entanto, quando chegou ali no último dia, eles deram 7 voltas, ali no último dia diante da cidade de Jericó. E quando eles deram ali 7 voltas, veio aí Josué. E Josué deu ali o sinal. O que Josué disse? Gritem agora. O Senhor Deus está em Jericó com vocês. Vamos com mais intensidade para a igreja sentir justamente que todos gritaram alto e cheios de fé e confiança. Gritem agora. E assim, os muros caíram e todo o povo adentraram ali a cidade de Jericó e venceram e a terra prometida que Deus havia se cumprido na vida deles. Amém. Hoje nós estudamos sobre vivendo em união. O texto bíblico foi 2 aos Coríntios, capítulo 5, até o versículo 11. E o Caio, a Maria Eduarda, a Júlia e a Ana Laura irão falar com a igreja um resumo da lição. Ao estudarmos a carta de 2 aos Coríntios, podemos identificar 3 divisões. A exposição do ministério apostólico de Paulo, do capítulo 1 ao 7. Paulo defende a causa das ofertas enviadas aos cristãos pobres da igreja de Jerusalém, do capítulo 8 ao 9, e defesa da autoridade apostólica de Paulo, capítulo 10 ao 13. Qual era o objetivo do apóstolo Paulo em escrever a segunda epístola aos Coríntios?
Foi escrita para afirmar o ministério de Paulo e defender sua autoridade como apóstolo e refutou aos falsos apóstolos em Corinto. Quais lições aprendemos com Paulo e a carta de 2 aos Coríntios? Aprendemos com esta carta de 2 aos Coríntios e com Paulo que temos que amar sem ser conivente com o erro. Ser obreiro é estar disposto a sofrer perseguições internas e que Paulo não tomou todos por alguns. Apesar dos males diversos causados ao apóstolo, ele não desistiu daquelas ovelhas. Como pastor espiritual daquele rebanho, ele estava pronto a defender os fiéis. Concluímos que, nas saudações finais aos Coríntios, Paulo pediu que houvesse união, paz e amor entre os irmãos. Paulo se preocupava com o crescimento saudável da igreja. Por isso, ele exortou os crentes a manter a unidade do corpo de Cristo pelo amor e pelo perdão. Nós convidamos o Ministério de Louvor, que estará louvando conosco. Sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar. Nós agradecemos a oportunidade. Paz do Senhor. Nós jovens, a gente teve a lição Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nessa lição, a gente pôde ver algumas características de Davi. Este homem que, talvez inicialmente subjugado por muitos, aparentemente, aos olhos humanos, pequeno, ele chegou a se tornar o rei de Israel. E o maior rei de Israel, a gente pode dizer. Mas a gente aprendeu que o homem segundo o coração de Deus, Davi, o que mais lhe era importante, o que mais se destacava em sua vida era a presença de Deus. Ele se reconhecia totalmente dependente da presença de Deus na sua vida. E sem a presença de Deus ele não poderia fazer nada. E ele expressava essa confiança em Deus, em tudo quanto ele fazia, quando ele enfrentou o leão, o urso, quando ele enfrentou o gigante, quando ele fugia de Saul, quando ele assumiu o trono. Em todos os momentos a gente percebe a dependência de Davi da presença de Deus, e que a gente também se reconheça totalmente dependente da presença maravilhosa do Senhor. Agradecemos a oportunidade. A paz do Senhor, igreja. Bom dia. Com a permissão do nosso presbítero, irmão Kleber, nós gostaríamos de fazer uma homenagem aos nossos professores. Eu gostaria, primeiramente, de ler lá em Mateus, cumprimentar a nossa pastora. Mateus 28, 19 e 20 diz assim:
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vou ler algumas palavras aqui para a igreja nessa manhã. Essas palavras, meus irmãos, são de Jesus. São uma ordem dele para nós. Nós devemos ir, ganhar discípulos, mais vidas para Jesus. E é com este versículo que eu, representando todo o departamento educacional, do infantil ao adulto, quero homenagear nossos queridos professores pelo Dia do Professor, comemorado ontem, dia 15 de outubro. Os nossos professores têm realizado um excelente trabalho na obra do Senhor. Eles têm cumprido o ID, fazendo discípulos que se entregam a Jesus desde a tenra idade. Há uma certa frase que diz que quando se ganha um adulto para Jesus, ganha-se uma alma. Mas quando se ganha uma criança, ganha-se uma alma e uma vida, pois elas têm uma vida inteira para dar ao Senhor Jesus. Então, meus queridos, o Departamento Educacional vos parabeniza por todo o esforço, dedicação na casa do Senhor. A AD Catalão ama vocês em Cristo Jesus. Para finalizar, gostaria de deixar para a meditação dos senhores o que está escrito em 1 Coríntios 15, 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém? Então, aqui nós, essa singela homenagem aos nossos professores, gostaríamos que todos os professores, desde o berçário até os adultos, se colocassem de pé agora para receber esse mimo, essa lembrancinha. Está escrito assim na nossa lembrancinha: é um verdadeiro prestígio ter você trabalhando conosco na obra do Senhor. Fala com sabedoria, ensina com amor. Provérbios 31, 26. Feliz Dia dos Professores. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. As nossas diaconisas e as nossas irmãs estarão entregando a lembrancinha. Amém. E com essa linda homenagem, gostaria de convidar o pastor Eurípides para nos despedir com uma oração e com a bênção apostólica. É uma maravilha, irmãos. É uma maravilha. Eu louvo a Deus porque eu venho acompanhando isso desde criança, desde a minha meninice. Meus pais me conduziram para a escola dominical. Por isso eu amo muito, muito, muito a escola dominical. E sempre aconselhei aos irmãos para que então fosse assíduo à escola dominical. Quando na construção desse templo aqui, tinha os dias de mutirões. No domingo eu suspendi os mutirões. Não vai haver mutirão, porque não pode faltar a escola dominical. Aleluia. Vamos orar? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão gloriosa do seu Santo Espírito seja com esse povo e demais povo de Deus na face da terra. Que diremos? Amém. Graças a Deus. Muito obrigado. És o Alfa e o Ômega.